Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, né? Uma explicação. Semana 3, PET 2. Eixo temático, compreensão e produção de texto, a literatura brasileira e outras manifestações culturais é o eixo temático dessa semana. Os conteúdos relacionados, literatura e interpretação de texto. O tema, gente, é um gênero literário muito conhecido, né? Muito falado, que é o romance, né? Quem nunca leu um romance? Acho que todo mundo já leu, né, gente? Então vamos ver, gente, o romance é um gênero pertencente à esfera literária que tem por objetivo narrar determinados acontecimentos, né? A gente sabe que ela é uma narrativa em prosa, o romance é uma narrativa em prosa, é mais longa que a novela, que versa sobre personagens imaginários dados como reais, né? Descrevendo a psicologia, ou seja, os pensamentos, né? Os sentimentos, as aventuras e o destino dessas personagens. O romance deve ser composto por enredo, por temporalidade, por ambientação. Os personagens são definidos de uma maneira muito clara. Deve exigir também a presença de um narrador. O romance é um longo texto, é maior que conto, é maior que fábula, é maior que crônica, é maior que as novelas. Dentre as principais obras pertencentes a esse gênero de romance, nós temos muitas outras, como Gabriela, Crave e Canela, de Jorge Amado. Temos Senhora, que é desculpa, que é um romance que eu gosto muito, de José de Alencar, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, O 15, de Raquel de Queiroz, O Cortiço, de Aloysio Azevedo, entre muitos outros. Fica aí a dica aí para vocês, ao quem não conhece esses romances, buscar aí a leitura, né? Eu sugiro aí Senhora, viu? Gosto muito de Senhora, de José de Alencar. Memórias Póstumas também de Brás Cubas, de Machado de Assis, e Brás Cubas, quer dizer, e Brás Cubas, de Machado de Assis. Então, gente, só que agora nós vamos ver o romance Grande Sertão Veredas de João Guimarães Rosa, que é um mineiro, né, que traz aí uma cultura muito grande, uma popularidade, né? Inclusive, esse romance já foi traduzido em várias outras línguas, tá certo? Ele traz aí um regionalismo muito grande. E aí, gente, é tanto que a linguagem, como por ele ser mineiro, a linguagem tem bastante a ver com a nossa linguagem, né? Nós que moramos em Minas Gerais aí, tá? Então vamos ver aí uma resenha desse Grande Sertão Veredas, que é essa obra famosa dele. Conta a história de Riobaldo, que é o protagonista desse romance. Ele é o protagonista e ele é o narrador personagem. Ele participa, ele narra a história e participa. Ele narra a sua própria vida, desde seus medos, amores, traições e guerras, até a paisagem do sertão onde ele mora, né? Com a morte da mãe, ele passa a viver com o padrinho dele, que é o Celorico Mendes, na fazenda São Gregório. Lá ele conhece um bando de jagunços, de Joca Ramiro, chefe dos jagunços, e torna-se um deles, ele torna-se um desses jagunços. O romance apresenta essas divagações de Riobaldo, que descreve as lutas entre os bandidos, os bandos de jagunços, né? O conflito, o bando de Zé Bebelo, a morte do chefe dos jagunços, que é Joca Ramiro. Então, é uma história assim bem interessante, né, de conhecer. Para quem não conhece aí, o livro tem 600 páginas e o autor não traz o spoiler aí não. Ele disse que não traz o spoiler para vocês buscarem aí, né, o conhecimento dessa obra. Para quem não conhece, nós temos aqui, gente, a biografia de João Guimarães. Ele foi um contista, novelista, romancista, desculpa, e diplomata. Ele nasceu em Cordisburgo no dia 27 de junho de 1908 e morreu no Rio de Janeiro em 1967. Ele faz uma expulsão para Mato Grosso em 1952 e escreve um conto, chama Entre Meio com o Vaqueiro Mariano. A importância dessa excursão foi fazer o quê? É estudar. Ele foi fazer um estudo de como as pessoas se comportavam, ele foi conhecer o cenário, as histórias dessas pessoas, para ele recriar, gente, essa obra Grande Sertão Veredas. Então ele cria aí com muito cuidado, com muito detalhe esses personagens. Foi publicada essa obra em 1956 e já foi traduzida em várias línguas, como eu disse. Vamos às atividades? Aqui traz um relato, né, um fragmento sobre a obra, que é Grande Sertão Veredas. Foi uma questão que caiu no Enem de 2011. Quem é pobre pouco se apega
Pouco se apega. É um giro-giro no vago dos Gerais, que nem os pássaros de rios e lagoas. O Senhor vê. O Zezinho, o melhor meeiro meu aqui, é risonho e habilidoso. Pergunto, Zezinho, por que é que você não cria galinhas da Angola como todo mundo faz? Quero criar nada não, me deu como resposta. Eu gosto muito de mudar. Belo um dia ele tora. Ninguém discrepa. Eu, tantas mesmo digo. Eu dou proteção. Essa não faltou também à minha mãe quando eu era menino, no sertãozinho da minha terra. Gente melhor do que eram, gente melhor do lugar eram todos dessa família Guedes. Gideão Guedes. Quando saíram de lá, nos trouxe junto minha mãe e eu. Ficamos existindo em território baixio da Sirga, da outra banda, ali onde o de Janeiro vai no São Francisco, o senhor sabe. Então aí um discurso, né, bem natural, uma fala, né? Ele conta aí, tem um jeito aí de falar, né? Então é um relato que às vezes não dá nem para entender muito, porque existem fragmentos aí, mas vamos ver, a gente vê aí que ele fala sobre que ele não se apega muito a vários lugares, porque ele é como o pássaro, ele se sente livre para ficar andando para lá, para qualquer outros lugares, né? Então ele fala, quem é pobre, pouco se apega, pouco se apega às coisas, né? Então ele prefere ficar livre viajando igual os pássaros, migrando. Aí ele fala do Zezinho, que é o meeiro dele, que é risonho, habilidoso, ele elogia, né, o meeiro dele, que é Zezinho. Pergunta para Zezinho por que ele não gostava de criar galinhas da Angola, e Zezinho fala que não gosta. Aí ele fala, eu gosto muito de mudar, essas coisas todas. Então ele fala um pouco da terra, né? Da, cita um pouco aí sobre a concentração de terras. Então, há esse relato aí que a gente percebe que ele é dono de terra e que ele tem um funcionário lá, um agregado, que é Zezinho. Então, vamos lá. Na passagem citada, Riobaldo expõe uma situação decorrente de uma desigualdade social típica das áreas rurais brasileiras, marcadas pela concentração de terras e pela relação de dependência entre agregados e fazendeiros. No texto, destaca-se essa relação porque o personagem narrador. Porque no texto destaca-se essa relação de dependência de agregado e fazendeiro? Em que parte aí, ó? Porque o personagem relata a seu interlocutor, ou seja, a quem ele está contando, né? Ele relata a história de Zezinho, demonstrando sua pouca disposição em ajudar seus agregados, uma vez que superou essa condição graças à sua força de trabalho. Será que nesse momento em que ele fala de Zezinho, ele está demonstrando pouca disposição em ajudar o agregado dele, gente? Será? Ele descreve o processo de formação de um meeiro, espécie de agregado, em propriedade de terra, ou porque ele denuncia a falta de compromisso e desocupação dos moradores, que pouco se envolvem no trabalho da terra, ou essa relação, ele fala sobre, ele mostra que a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela sua dupla condição de homem livre e ao mesmo tempo dependente. Mantém o distanciamento, neste momento, será que na hora que ele fala, ele mantém esse distanciamento narrativo condizente com a sua posição social de propriedade de terras? Ou seja, o que está dizendo é, será que nesse momento, por ele ser proprietário da terra, ele mantém um distanciamento? Será que ele deixa claro aí a sua exaltação só porque ele é o dono da terra? Ele quer distanciar do funcionário, do agregado? Marca aí uma alternativa, tá? Se vocês acharem correto. 2. Leia o texto 1 e o texto 2 para responder o que se pede. Texto 1. O que mais penso? Teço e explico. Todo mundo é louco. O Senhor, eu, nós, as pessoas todas. Por isso é que se carece principalmente de religião. Olha, ele é a favor da religião, né? É o Riboaldo falando. Para assim desendoidecer e para desdoidecer. Reza é que sara da loucura. Ele crê na reza, na oração. No geral, isso é que é a salvação da alma. Muita religião, seu moço. Eu cá não perco ocasião de religião. Aproveito de todas. Bebo água de todo o rio. Uma só para mim é pouco. Talvez não me achegue. Não me chegue. Rezo cristão, católico, embrenho, acerto. E aceito as preces de compadre meu, Kelemen, doutrina dele, de Kardec. Mas, quando posso, vou no Midubim,
onde um Matias é crente, metodista. A gente se acusa de pecador. Lê alto a Bíblia e ora cantando hinos belos deles. Tudo me quieta, me suspende. Qualquer sombrinha me refresca. Mas é só muito provisório. Eu queria rezar o tempo todo. Muita gente não me apavora. Acham que a lei de Deus é privilégios e invariável. E eu, bofe, detesto o que sou, o que faço, que quero muito curial. E em cara de todos faço, e em cara de todos faço, executado. Eu não tresmalho. Então, vocês veem que há muitas palavras que não estão no nosso repertório cotidiano, né, gente? Vocês veem que é vários neologismos, regionalismos, né? São palavras condizentes à realidade do local, dos lugares onde eles estavam, né? Onde ele estava. Então, Riboaldo aí é um protagonista que traz essa linguagem aí em que José Guimarães ele ele reforça essa linguagem, né, esse dialeto. Então, o texto 2 traz o artigo 5º. O inciso 6º diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida, na forma de lei, a proteção aos locais de cultos e às suas liturgias. Nós vimos, né, na semana 2, esse inciso aí no artigo 5º. Baseado nesses dois textos, vamos responder. Os textos 1 e 2 têm a temática em comum? Será que tem, gente? Será que os dois textos estão trazendo um tema relacionado à mesma situação? Qual é essa temática? Olha, o texto 2 é o inciso 6, né, que fala sobre a liberdade que todo mundo tem de procurar uma religião, de ter uma religião, né, de participar de cultos e de liturgias. E já o texto 2 e o texto 1 fala de Riboaldo, que ele gosta, né, de várias religiões, que ele até frequenta, né? E assim por diante. Ele fala que gosta de rezar e que tudo isso aquieta ele, traz uma paz espiritual, né? Essas coisas todas. Então, veja aí o que vocês podem responder aí. Tem a mesma temática? Qual é a temática? O narrador do trecho apresentado no texto 1 demonstra ter uma só religião? Será, gente, que o narrador do texto demonstra ter uma religião só ou ele tem várias? Justifique sua resposta com trechos do texto 1. Então, vocês vão trazer aí, reescrever, pega os trechos do texto 1 e coloca aí, como forma de justificativa, tá? Explique o que você compreendeu do texto 2. Lá no inciso 6, né, do artigo 5, traz o trecho da Constituição Brasileira. O que você compreendeu aí nesse trecho aí da Constituição, nesse artigo, tá? Vocês vão descrever. Então, gente, chegamos ao final da terceira semana, né? Vocês têm aí referências bibliográficas sobre Grande Sertão Veredas, tá bom? Toda a matéria aí do que é romance. Então, interem-se para vocês ficarem com a bagagem bem rica aí para vocês pensarem em concurso, vestibulares e assim por diante, tá? Até a próxima aula. Fique com Deus e manda as atividades para mim, ok?